Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Premier League. A 36ª rodada chegou ao fim, agora só faltam 2 rodadas para encerrar a Premier League. E coisas importantes aconteceram. Já temos o campeão, mas não será um campeão com recorde de pontos. A campanha de 100 pontos do Manchester City não será batida porque o Liverpool perdeu para o Arsenal. Uma derrota para lá de curiosa, com o Van Dijk dando uma de Davi Luiz, né, entregando a paçoca, com o Alisson também dando uma de Adrian, que entregou também a paçoca lá para o Atlético de Madrid, e perdendo o jogo assim, dando 3 finalizações para o oponente. Coisa assim bem esquisita. A briga pela Champions continua muito apertada ainda. Chelsea se mantém na frente com 63 pontos, United e Leicester seguindo de próximo com 62. Mas uma derrota de United e Leicester e somados a uma vitória de Chelsea já garante os Blues na próxima Champions League. A questão é que o próximo jogo dos Blues é o Liverpool, e enquanto o United pega apenas o West Ham, e o Leicester tem obviamente o jogo duro contra o Tottenham, mas não é um time que está encantando muito essa temporada. E a batalha contra o rebaixamento também temos o West Ham, o Aston Villa e o Watford nessa briga para não cair a segunda divisão. O Bournemouth deve ter seu rebaixamento decretado na próxima rodada. Vamos falar agora cada um dos 10 jogos, um resumo aqui do que foi um pouco dessa rodada, mas foram mais do que só isso. Falar primeiro do jogo do Chelsea e Norwich, né? Foi o primeiro que aconteceu, foi terça-feira. O Chelsea vai ter um problema porque domingo vai ter que jogar a Copa da Liga Inglesa e vai ter pouco tempo de descanso até o dia 22 para pegar o Liverpool. E é um jogo duro, se o Liverpool vai ter praticamente uma semana de descanso. O Chelsea venceu o Norwich sem correr muitos riscos, 1-0. Teve bons momentos no jogo, conseguiu fazer um belo gol com o Giroud. Giroud é um cara de altos e baixos, e tem uma hora lá que ele deu uma finalização que ele pegou a bola lambendo com o pé, assim, uma coisa horrorosa. Mas no jogo, no lance do gol, ele foi muito bem. O Pulisic cruzou e no físico ele conseguiu vencer e cabecear sem chance para o Tim Krul. E isso mostra também a vantagem que ele tem sobre o Abraham de posicionamento e de disputa aérea. O Abraham não é tão habilidoso nesse quesito. E com essa vitória o Chelsea conseguiu ir para 63 pontos. Isso foi uma vitória muito importante que já pode fazer o Chelsea ir para a Champions League na próxima rodada. E, sempre repetindo isso, o Chelsea tem chance de já se garantir sua vaga na próxima rodada. Em compensação, o Norwich já rebaixado, fez um jogo retranqueiro, pouco se aventurou para o ataque. O Chelsea para mim jogou mais do que 1-0, mas também não encantou muita coisa. Mas fez o dever de casa, que era garantir os 3 pontos contra o Lanterna. Burnley e Wolverhampton jogaram, o Wolverhampton abriu o placar, mas acabou levando um empate nos últimos minutos. Esse é um problema porque a vitória para o Wolverhampton ainda daria chances deles irem para a Champions League. Com essa derrota, basicamente, limita o Wolverhampton apenas à Liga Europa. E garantir uma vaga na Liga Europa é importante para garantir finanças para o próximo ano. Por isso, é uma derrota que tem um gosto bem de derrota para o Wolverhampton, porque aquela expectativa de Champions que eles estavam tendo um pouco antes deles começarem a jogar mal, basicamente sumiu. O Newcastle pegou o Tottenham em casa, mas o Tottenham sobressaiu. Harry Kane teve uma excelente partida com 2 gols, aproveitando bastante as falhas da defesa do Newcastle. O Son marcou um dos gols. O Newcastle chegou a empatar o jogo, mas o Tottenham sobressaiu pelo talento de seus jogadores. Pode ser um time que não apresenta um bom treinamento no momento, Mourinho ainda não se encontrou, quem sabe se encontre, mas eu ainda estou acreditando muito pouco nisso. Mas a grande verdade é que o Tottenham tem um elenco muito talentoso. Se ele vai conseguir se manter, eu não sei, mas essa vitória é importante para tentar manter uma esperança de Europa League viva, porque seria a única moeda de barganha para tentar manter um elenco tão talentoso ainda no clube de Londres. O Newcastle, por outro lado, está esperando bastante a próxima temporada, né? Porque o time entrou no modo de derrotas agora nesse fim de ano, que já mostra um pouco mais já se contentou e se alegrou com a vaga nessa Premier League deste ano. Vale lembrar, o Newcastle é um dos ataques mais fracos dessa temporada, apenas 37 gols em 36 jogos. Também tivemos Manchester City e Bournemouth, um jogo que foi até um pouco mais duro do que se esperava, mas o City acabou vencendo a partida 2-1, um golaço de Davi Silva de falta, que coisa linda. É até triste ver que ele vai sair, vamos ver para onde ele vai, porque ainda tem futuro o Davi Silva, né? Ainda dá para queimar lenha em outros times,
Gabriel Jesus fazendo um bom gol, né? Muita gente falando que agora, nossa, ele ganhou titularidade. Gente, convenhamos, é uma participação boa do Gabriel Jesus. Uma hora ele vai estar fazendo bons gols, uma hora ele vai estar marcando, uma hora que ele vai estar fazendo goleador e de repente vai placar uma série de 10 jogos sem marcar. Essa é basicamente o roteiro da passagem do Gabriel Jesus pelo Manchester City até agora. Mas não dá para tirar o mérito dele, jogou muito bem neste jogo. O Bournemouth até foi bravo, foi valente, precisava dessa vitória para tentar ainda reativar suas chances de sair do rebaixamento, mas com essa derrota complica muito a situação deles e eles devem voltar para a Championship. O Arsenal pegou o Liverpool em casa em um jogo assim que, convenhamos, né? O Liverpool deu mais de 20 finalizações e o Arsenal deu 3. O Arsenal ganhou o jogo. O Liverpool começou melhor, era mais time, não deixava o Arsenal finalizar e num lance assim que por muita gente culpou o David Luiz, mas eu acho que foi uma jogada muito bem ensaiada, não culpo nenhum dos zagueiros nesse lance. O Mané acabou fazendo o gol 1-0. Aí o Van Dijk resolveu entregar a paçoca e o Lacazette marcou 1-1 e depois outra falha uma falha do Alisson. Eu não me lembro ao certo quem marcou o segundo gol do Arsenal, vou até aqui checar. Mas a grande verdade é que o Liverpool deu pouquíssimas chances ao Arsenal e acabou que essas pouquíssimas chances viraram a vitória do time de Londres. Foi o Rice Nelson que marcou o gol. Só pra você ter uma ideia aqui do desequilíbrio, não sei se vai dar para vocês verem. Mas olha isso aqui, as barrinhas aqui, azul é o Liverpool de ação do jogo. As barrinhas verdes são o Arsenal. Se vocês conseguiram ver, é uma disparidade meio inacreditável. E por que eu falo isso? O Arsenal é um time grande, gente. Não dá pra aceitar isso. Eu sei que ganhou, tudo bem. Ganhar do Liverpool foi uma coisa muito legal nessa temporada, mas, poxa, 3 finalizações? Teve um momento do jogo que tava 90% de posse, assim, num período de 10 minutos pro Liverpool. O Arsenal não tava tocando na bola, isso não é postura do Arsenal. O Arsenal do Wenger valorizava a posse de bola. O Arsenal do Arteta, que por uma ironia do destino era auxiliar do Guardiola, que é um cara que adora a posse de bola, não parece se preocupar tanto com isso. E às vezes ele nem cresce contra outros oponentes. A Southampton teve mais posse que eles, o Brighton teve mais posse que eles. É pra mim um time assim que pode ter vencido o jogo, mas ainda bem aquém do que a gente se espera de um Arsenal. Mas de qualquer jeito, 3 pontos vale alguma coisa neste momento. O Everton pegou o Aston Villa, o Everton realmente deu uma queda de produção. Começou perdendo para o Aston Villa, mas no final conseguiu um bom empate. A grande verdade é que o Everton precisa um pouco variar. O Ancelotti é um técnico brilhante, eu não estou aqui para questionar a competência do Carlo Ancelotti. Mas a verdade é que o Everton caiu um pouco de produção desde a chegada dele. E ele sempre fica nisso, o 4-4-2. É 4-4-2, é 4-4-2. E não há uma variação tática e você tem que entender. Quando você não muda a sua tática, outros times vão te estudar, vão tentar achar fraquezas e eventualmente irão achar. Talvez o que falte ali é um pouco mais de qualidade. O Everton tem talento, tem o Calvert-Lewin, tem o Richarlison, tem o Sigurdsson, mas não é um time completo ainda. E precisa de alguns jogadores para reforçar. Um Ramos Rodrigues ali, um Felipe Coutinho ali, pode ser um excelente ajuste para tornar um time mais competitivo, principalmente no ataque. Mas de qualquer jeito, o Ancelotti vai precisar mudar um pouquinho. Eu sei que ele é capaz disso. A gente está falando de um técnico que ganhou a Champions 3 vezes e foi multicampeão por diversos países. Então, acho que até agora é um bom trabalho. Acho que ele é um bom técnico, é o cara certo para dirigir o Everton. Mas não deixa de ser um pouco estranho o fato dele ficar repetindo o mesmo esquema. A grande verdade é que o Everton não luta por Europa League e também não luta para não cair. O Everton já segurou seu lugar no meio da tabela. O Leicester teve uma partida surpreendentemente boa, mesmo sem o Ben Chilwell, mesmo sem o Maddison, se não me engano, e mesmo sem o Son Heung-min, que está fora das últimas 3 partidas, né, agora só 2, e venceu o Sheffield United. Obviamente eu tenho um pouco da minha raiva aqui de torcedor do Chelsea, porque esses dois zagueiros do Sheffield incorporaram o Maldini e o Nesta contra o Chelsea, e nesse jogo pareceram mais Mustafi e Davi Luiz. Mas de qualquer jeito, uma partida que não dá para tirar o mérito, o Leicester foi superior, deu pouquíssimas chances ao Sheffield e tirou eles da zona de conforto. Uma boa partida do Leicester, o Vardy teve uma partida maravilhosa, e no final o time é presenteado com uma vitória de 2-0 que o mantém vivo na briga pela Champions League. Mas agora o buraco é mais embaixo, o Tottenham é um time mais perigoso. Vamos ver como é que o Leicester vai reagir. Mas a verdade é que se o Brendan Rodgers garantir essa vaga na Champions, vai ser uma das maiores campanhas que ele já liderou, por mais que teve essa fase ruim do Leicester. De qualquer jeito, o time mantém o United fora da zona de Champions por mais uma rodada. Southampton e Brighton jogaram, Danny Ings marcou mais um gol, na luta pela artilharia vai fazendo um bom trabalho, mas a verdade é que o Brighton é um time mais organizado do que a Southampton, mesmo tendo um elenco inferior. A Brighton comandou a primeira parte do jogo, conseguiu marcar o gol, mas o Southampton, por ter mais talento, conseguiu empatar. Dois times que eu gosto, do Hasenhüttl tem feito um bom trabalho pela Southampton, do mesmo jeito que o Brighton tem com seu técnico, às vezes eu vivo esquecendo o nome, é muito técnico para memorizar,
Mas de qualquer jeito, é uma coisa que eu adoro ver. Como esses dois times jogam bem e o Brighton dentro das suas limitações. Seu técnico, o Graham Potter, tem feito um trabalho excelente para um time muito limitado e essa permanência na Premier League vai aumentar os patrocínios, vai aumentar as condições do Brighton conseguir novos reforços. Eu tenho certeza que ele tem tudo para continuar um bom trabalho a longo prazo. O Brighton daqui a 5 anos pode começar a almejar uma Europa League, né? Obviamente a gente tem que pensar realisticamente. Pode ser que alcance antes, mas a grande verdade é que o Brighton deve crescer pouco a pouco. Ele vai conseguir ficar na Premier League ali na 15ª, 16ª posição, mas de qualquer jeito não dá para não deixar de elogiar um time que, na minha opinião, tem um dos piores elencos da Premier League, mas é um dos mais organizados. A Southampton, eventualmente, depois daquela 9-0, conseguiu crescer muito e o Hasenhüttl tem feito um trabalho muito bom à frente, principalmente o crescimento do Danny Ings nesse campeonato. O Manchester United e Crystal Palace teve um jogo bem interessante e muito polêmico, né? Porque teve um pênalti não dado para o Zaha, foi muito pênalti aquilo, o Lindelof bate na perna do Zaha e não vai na bola e não foi marcado. Isso é uma coisa polêmica por VAR, por quê? O VAR não parou para analisar esse lance e tem que analisar. Lance de pênalti é decisivo. Se o árbitro errou, tem que retomar a chamada de campo. Aí acontece, vai lá, o United com toda a categoria e a classe de Marcus Rashford vai lá e marca um belíssimo gol, 1-0. Aí o que acontece, o Manchester United passou o jogo todo tendo menos ação. O De Gea teve que trabalhar muito nesse jogo e fez uma partida muito boa, vale elogiar. Só que acontece, numa jogada muito boa do Crystal Palace, o Ayew marca o gol. E por um impedimento, assim, milímetros. Assim, eu não sei se nem era impedimento ali, porque vocês já me fizeram que o cara colocou a linha assim, mas foi um impedimento tão assim, o cara obviamente não levou vantagem, o VAR agiu e agiu corretamente, na minha opinião. Tem que anular quando tem impedimento. Infelizmente essa é a regra e é muito difícil mudar esse tipo de regra, mas de qualquer jeito, esse impedimento foi feito e o VAR meticulosamente foi lá e viu o lance e anularam o gol do Crystal Palace. A questão é, por que o VAR não fez a mesma coisa com o pênalti não dado ao Zaha? Comemos, que coisa feia, eu acho. O VAR não tem protagonizado um bom papel até agora na Premier League, foram muitas decisões, o gol do Sheffield que entrou e não marcaram, e o Manchester United vai receber muitas polêmicas, porque se ele for para Champions, de qualquer jeito agora, sabe uma estatística que é o time que foi mais beneficiado com o VAR, e isso é um problema, né, assim, de qualquer jeito, que o time não estava jogando bem a primeira parte da temporada, foi um dos piores times no começo da temporada, e agora que começou a recuperação, teve muita vantagem do VAR em algumas partidas. Uma até diretamente com um rival de Champions, na briga pela Champions, que é o Chelsea. Porque naquele jogo o Maguire não foi expulso depois de chutar o orgulho do Batshuayi. Teve o gol do Zuma que foi incorretamente anulado. Foi uma coisa, foi um show de horror aquele jogo em questão de arbitragem. A questão é que o United, por mais que jogue um futebol muito bom nesse final de temporada, a grande verdade é que ele tem recebido sim uma ajudinha do VAR. Gosto ou não, acho que essa é a minha análise. Tá muito esquisito isso. Aquele pênalti do Bruno Fernandes foi uma piada, aquele lá contra o Aston Villa. Ele basicamente tropeça na bola e pisa na canela do cara e dá um pênalti. Aquilo ali não dá pra aceitar. Mas assim, não dá pra tirar o mérito também que o Manchester United tem feito pra merecer, assim, pelo menos nessa segunda metade de temporada, pra brigar mais em cima da tabela. Tá condizendo mais com o elenco esse desempenho de agora do que estava na primeira parte da temporada. E para encerrar a rodada tivemos West Ham e Watford. E o West Ham acabou vencendo o jogo com 3-1. Eu não sei qual a água que o David Moyes deu para o West Ham para acordar depois daquele jogo do Chelsea, porque o West Ham melhorou muito. O Michael Antonio resolveu marcar gols agora, porque tinha marcado 4 durante toda a temporada e nos últimos 2 jogos marcou 5. Tipo assim, 34 jogos, o Michael Antonio marca 4 gols, nos últimos 2 ele marca 5, né? O time melhorou muito, o Declan Rice é um talento muito grande, o West Ham, se ficar na Série A, deve perder muitos jogadores, né? Eu não sei como é que vai ficar esse time aí, porque o Declan Rice possivelmente vai sair, possivelmente vindo com um acordo de troca, mas de qualquer jeito, o time consegue essa vitória importante sobre um rival direto contra o rebaixamento, o Watford, que evoluiu muito sob o comando de Nigel Pearson, mas de qualquer jeito, essa vitória basicamente garante o West Ham na primeira divisão inglesa. Vamos ver aí como está a classificação do campeonato. O Liverpool é o líder com 93 pontos, Manchester City é o segundo com 75, a vantagem caiu para 18 agora. É muito grande ainda, mas de qualquer jeito mostra como o Liverpool já tirou o pé do acelerador nesse final de temporada. O Chelsea é o terceiro com 63, Leicester é o quarto com 62, Manchester United é o quinto com 62, Wolverhampton sexto 56, agora já é briga direto pela Europa League, né? Agora a gente está na briga pela Europa League temos o Wolverhampton é o 56, Tottenham sétimo 55, Sheffield United oitavo 54, Arsenal nono 53, ou seja, de nono a sexto diferença de apenas 3 pontos e pode surgir uma vaga extra para o sétimo colocado se o campeão da Copa da Inglaterra não for um time, for
um time que está nessas posições já de vagas, de tanto de Europa League quanto de Champions. O Arsenal no 8,53, já disse, e o Burnley o 10,51. Essa é a briga ainda existente por essa vaga da Europa League. Em 11º temos o Everton 46, em 12º Southampton 46, em 13º Newcastle 43, Crystal Palace em 14º 42. Vai lembrar que uma estatística que eu acho interessante, o Crystal Palace marcou 30 gols apenas nessa temporada, uma média de menos de um por jogo. É um dado, assim, bem interessante, assim, porque o Roy Hodgson que aumentou a criatividade desse ataque, né? Eu vou exigir o cara que coloca a linha de 5 no meio campo, né? Vamos lá. O West Ham 15º 37, um baita salto nesse final de temporada, tá 6 pontos do rebaixamento. Brighton em 16º 37, Watford em 17º 34, Bournemouth em 18º 31, Aston Villa em 19º 31. Ambos podem ter o rebaixamento decretado na próxima rodada. E o Norwich é em último com apenas 21 pontos. As próximas partidas são Norwich e Burnley. O Lanterna pegando o Burnley, que já está mais mais na frente do campeonato. Se vencer, vai a 54, ainda tem chances boas de Europa League. É uma boa partida para o Burnley. A Southampton pega o Bournemouth. Um jogo interessante para Southampton, mas já não vale muita coisa. Não vai mudar muito a vida deles, eles não estão mais na briga pela Europa League. E o Bournemouth precisa desesperadamente dos 3 pontos se quiser continuar vivo nesse campeonato. Se eles conseguirem a vitória, posterga a luta contra o rebaixamento para a última rodada. Tottenham e Leicester, jogo decisivo por uma vaga da Champions. Possivelmente torcedores do Chelsea United secando o Leicester até não poder mais e torcendo para o rival Tottenham neste momento. Sheffield United pega o Everton, um jogo interessante demais. Everton pode complicar a vida do Sheffield, que ainda luta por uma vaga na Europa League. O Brighton pega o Newcastle. Nessa partida eu acho que o Brighton é um time melhor, mais organizado, embora o Newcastle tenha um elenco melhor. Mas não vem numa boa sequência o Newcastle. O Wolverhampton pega o Crystal Palace. Ainda está nessa briga por uma vaga na Europa League. O Crystal Palace vem de 6 derrotas seguidas e tem um ataque muito improdutivo. Mas como vai ser esse ataque no próximo jogo, né? Como eles vão reagir? Eles foram um time bem mais espontâneo, bem mais criativo nesse jogo contra o United e tiveram boas chances de abrir o placar naquele jogo. O Watford vai pegar o Manchester City, uma partida aí para o Watford tentar uns 3 pontos para tentar garantir sua permanência na Premier League. O Manchester City vai tentar mais uma vitória, está fazendo um excelente trabalho nesse fim de temporada. Manchester United pega o West Ham. Pode parecer um jogo fácil, mas não é. O Manchester United tem repetido muitos elencos, repetindo muitos esquemas, o mesmo estilo de jogo. Já mostrou cansaço, já está mostrando bastante desgaste físico, então não é uma partida fácil. E além do fato que o United vai jogar no domingo, tem pouco tempo de descanso para pegar o Chelsea na semifinal da FA Cup e vai jogar quarta-feira contra o West Ham. O West Ham vai ter mais tempo de descanso e vive um momento interessante e depende desses 3 pontos para garantir de vez a sua vaga na próxima edição da Premier League. Um empate já seria bom para o West Ham e vale lembrar que um empate nessa briga ponto a ponto pela vaga da Champions pode prejudicar muito o Manchester United. E na última partida da rodada, teremos Liverpool e Chelsea, derby valendo também uma vaga na Champions para o Chelsea, o Liverpool já campeão, e vamos ver qual é a postura que o Liverpool vai adotar. É o jogo que eles recebem a taça, finalmente recebendo a taça da Premier League, mas a postura do Liverpool será uma incógnita, porque se no dia de bater as palmas, no dia que eles ganharam o título, eles levaram 4-0 do Manchester City, qual é a postura que eles vão adotar agora? Mas a grande verdade é que o time do Liverpool não está ligando. Esse é o penúltimo jogo deles na temporada. Não tem mais Champions League, não tem mais Copa da Inglaterra. Os jogadores estão basicamente de ressaca e esperando as férias. Mas será que vão adotar uma postura diferente? Os últimos 2 jogos não foram bons jogos do Liverpool. Esses são os próximos jogos da 37ª rodada. Pela artilharia do campeonato temos Jamie Vardy com 23 gols. Impressionante, um jogador da idade dele, que 34, sendo artilheiro da Premier League. Aubameyang é o segundo com 20 e o Danny Ings em terceiro com 20. Outra excelente campanha, né? O Danny Ings fazendo uma temporada fantástica. Em assistências temos Kevin De Bruyne 18, Trent Alexander-Arnold 12 e Davi Silva, às vezes vindo do banco, tem 10 assistências. Que temporada maravilhosa também do Davi Silva. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Desculpe se eu demorei muito. Eu não queria irritar nenhum fã do Manchester United, mas foi a impressão que eu tive desses desempenhos do VAR nessas partidas que tá parecendo muito estranho. Eu não quero que ninguém se desinscreva só porque eu falei mal aqui da atuação do VAR nos jogos com o United, tá, gente? Eu gosto de vocês também. Até o próximo vídeo.